Bom dia! Bem-vindas, meninas! É mais uma terapia pela palavra. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada aqui, pessoal. Correrias aqui da segunda-feira, do dia a dia. Mas cheguei! Hoje nós vamos falar de Gênesis 17. Bom dia, Karina! Sejam bem-vindas, meninas! Vamos chegando. Hoje um pouquinho de atraso aqui, mas olha, consegui chegar, hein? Hoje nós vamos seguir o nosso Terapia pela Palavra. Vamos falar hoje sobre identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Nós passamos a vida correndo atrás de saber sobre a nossa identidade, saber quem nós somos, qual o nosso propósito. Muito se fala, né, hoje em dia sobre propósito, e nós passamos muito tempo correndo atrás dessas respostas, correndo atrás dessas informações, né? Quem somos, o que Deus nos criou para ser. Bem-vindas, meninas. Estava explicando aqui que hoje eu tive um atrasinho, viu? Um probleminha técnico aqui, problemas do dia a dia, mas cheguei. E vamos lá para a nossa palavra. Então hoje, como eu coloquei no título, qual é a sua identidade? Nós passamos muito tempo buscando essa informação, buscando essa resposta. E pior, passamos muito tempo recebendo novas informações a respeito de nós mesmas, só que presas ao que era, a quem éramos ou a quem estávamos, né? A momentos que passamos. Então, por exemplo, na sua infância, na sua adolescência, coisas aconteceram aí que foram te moldando, foram te formando. Mas hoje você está na sua vida adulta e você tem um outro posicionamento de vida. Você tem outras informações, outro nível de maturidade, outra profundidade em determinados assuntos, e de repente você fica presa ainda ao que aconteceu lá atrás, a como você era, quem você era. Como vocês sabem, terapia pela palavra é para trazer aqui informações de ordem prática e até experiências práticas. E eu gosto muito de usar as minhas experiências, também as experiências das pessoas com as quais eu tenho contato, porque, gente, é a vida nos ensinando. É falando para vocês que o que acontece aí, acontece aqui também. E acontece em outras casas também. Nós estamos todos aqui buscando a mesma coisa. Todo mundo só quer, gente, ser feliz. É ou não é? Fala pra mim se você não tá aí na sua vida fazendo tudo, tentando fazer escolhas melhores, tentando buscar caminhos melhores para viver em busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E a felicidade total, plena, completa e perpétua é utopia. Isso não existe. Mas existe sim uma felicidade no aqui e agora, um momento de contentamento para você olhar para o que você tem, fazer o melhor com aquilo que você tem aqui, porém, entendendo quem você é, como você funciona, o que te afeta, o que te incomoda, o que te alegra. Você precisa mergulhar para dentro de você para entender tudo isso. Mas além de mergulhar para dentro de você, que é um processo aí emocional, um processo terapêutico, existe também aquele que tem a principal informação de quem você é, que é Deus, é quem te criou. Então, na dúvida, eu sempre falo, nós precisamos nos mergulhar, nós precisamos buscar compreender quem somos e tudo mais. E na dúvida disso, a gente tem que consultar a fonte. A gente tem que consultar o autor, aquele que nos criou e que sabe exatamente tudo o que acontece aqui dentro de nós, todas as facilidades e dificuldades que rolam aí dentro de você, dentro de mim, ele sabe. E hoje eu quero usar
Lá no comecinho, quando a gente falou de Gênesis e a gente falou de Sara e Abraão, eu comentei, né? Vamos falar sobre o nome deles, o nome já trocado deles, né? O novo nome deles, que é pelo qual todos os conhecem, que é Sara e Abraão. Mas o nome antigo deles são Abrão e Sarai. E aí Deus vem e revela uma promessa para a vida deles e troca o nome deles, ou seja, estabelece neles uma nova identidade, tirando deles o estigma de tudo aquilo que eles já tinham vivido. E é isso que eu quero deixar hoje para você. Essa nova identidade, que na verdade é nova para você, mas é a identidade que Deus já te deu desde o ventre, desde o momento em que Ele sonhou com você. É a sua identidade. Então, para isso, a gente vai usar o capítulo 17 de Gênesis. Vou contextualizar aqui para a gente não precisar ler tudo. E aí depois, se você quiser ler aí na tua casa, a gente está em Gênesis no capítulo 17. Então é o seguinte, como vocês sabem, a gente já vem falando, né? Abraão teve lá as suas questões, as suas ansiedades, as suas confusões emocionais, sentimentais, e inclusive o próprio Deus apaziguou Abraão numa crise de ansiedade noturna, que acontece muito com a gente hoje em dia. Eu atendo muitas pessoas com crise de ansiedade noturna, a hora que vai lá, deita a cabecinha no travesseiro, começa, né? Aquela invasão de pensamentos, aquele pensamento acelerado, tudo acontecendo, tudo vindo para sua mente, você sem saber exatamente como administrar tudo aquilo, gera então aquele sentimento físico por causa da descarga hormonal, coração dispara, você começa a sentir calor, suar, falta de ar, e tudo isso te deixa ainda pior, porque aí você começa a achar que tem alguma coisa errada com o seu corpo, que você tá com algum problema, alguma questão de saúde, e só vai alimentando aquela ansiedade, aquele movimento de te deixar na angústia, com seu coração apertado. Abraão, conhecido como pai da fé, também passou por isso. Então fica em paz, viu? Fica tranquila, que é normal. Não é o esperado, não é vamos mudar a palavra, né? O normal do seu funcionamento não é estar em ansiedade, né? Mas acontece, mas você busca ali então a sua tranquilidade, o seu lugar de descanso, o seu lugar de paz, que foi como ele encontrou. Mas ainda assim, gente, ainda ele tendo encontrado esse lugar de descanso, esse lugar de paz, ainda tinham muitas dúvidas na cabeça dele. Porque ele ainda tinha muitas dúvidas de quem ele era, de como as coisas iam se dar. Deus já havia prometido a ele que ele seria pai de multidões e de filho dele com a Sara, filho legítimo ali do casal. E ainda assim tinham muitas dúvidas na cabeça dele, né? E no capítulo 17, Deus vem de novo e faz de novo a promessa para Abraão. E fala: eu sou o Deus forte, viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim e vamos fazer uma aliança. Eu darei a você uma família enorme. Gente, eu tô usando a tradução, talvez vocês até estranhem a linguagem, né? Tô usando essa tradução, ó. Bíblia, a Mensagem, da editora Vida, que é uma tradução contemporânea. E que não só na linguagem de hoje, né, como muitas já são, mas é contemporânea no sentido de trazer para o contexto aqui de hoje para a gente entender melhor tudo que é falado e como é falado. Então eu estou usando essa tradução que eu acho que é mais amigável para os nossos momentos aqui, tá? Então, quando Deus fala isso para ele, eu vou te dar uma família enorme, ele se abala, se lança com o rosto em terra. E Deus continua: minha aliança com você será essa, você será o pai de muitas nações. E aí, Deus muda o nome dele. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. O homem que já tinha 99 anos... não tinha filhos, sem esperança alguma, Deus já veio, já tinha dito para ele, sim, te darei um filho, um herdeiro legítimo, tal. Ainda assim, muita confusão dentro dele.
Deus que conhece o nosso coração e que sabe tudo o que acontece dentro de nós, pensou, né? Bom, deixa eu ir lá e dar uma reforçadinha que ele tá com algum problema para acreditar. E fala se não é assim comigo e com você. Se a gente não tem o tempo inteiro respostas, orientações, direções de Deus a partir do que a gente ouve de outras pessoas, a partir do que a gente lê na Bíblia, até mesmo num filme, no momento que você está ali observando a natureza, um pássaro voando, Deus pode falar com você naquele momento. Eu não sei vocês, mas eu dou umas viajadas aqui na natureza, na minha janela, eu sinto Deus falando comigo em tantos momentos e ainda assim a nossa humanidade duvida. E é natural que duvidemos. E Deus sabe disso. Porque Ele sabe o quanto é difícil para nós exercitar o verdadeiro significado da fé, que é acreditar naquilo que não se pode ver, não se pode pegar, não se pode entender. Eu só sei que vai dar certo, mas como eu não sei? Isso é conversa de doido, né? Não é conversa de doido, é conversa de quem tem fé. Mas mesmo quando você tem fé, mesmo quando você exercita a sua fé e a sua intimidade com Deus, tem momentos em que você se confunde ali e até duvida, que foi o caso de Abraão. E aí, Deus continua falando para ele, né? A minha aliança com você será contínua. E por causa dela, eu comprometo a ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, o que eu quero deixar para você hoje, né? O quanto é importante você saber quem você é, estabelecer a sua identidade e o quanto isso reverbera na sua descendência. Priscila, mas eu não tenho filhos ainda, ou não tenho filhos e não vou querer ter filhos, ou não posso ter filhos, tem muitas outras situações aí. Reverbera na sua família de um modo geral. Reverbera nas suas relações. Quando você sabe quem é, você consegue se posicionar. E isso passa segurança a seu respeito. E quem está perto de você, se relaciona com você, se relaciona também com mais segurança e tranquilidade. Então, a sua sensação a respeito de si mesma reverbera em todos. E para aqueles que têm descendência, olha que promessa maravilhosa de Deus, reverbera na nossa descendência. E aí, como aqui a gente traz, né, os exemplos, vou trazer um exemplo meu. Como vocês já souberam lá no começo do nosso estudo, né? Eu tenho temperamento mais sanguíneo colérico, eu sou agitada, né? E tenho, assim, um temperamento mais enérgico, porém, quando eu era criança e adolescente, eu não sabia lidar com aquilo. Então, eu parecia um bicho, eu atacava para me defender. Sabe aquela pessoa que tá na defensiva o tempo todo, tudo acontece, você... Alguém fala alguma coisa, você já... Então, eu era conhecida como a difícil, a brava, a chata, em muitas situações. Só que eu fui me transformando, eu fui me conhecendo, eu fui trabalhando aquilo dentro de mim, Deus foi me entregando muitas coisas a meu respeito, eu fui entendendo que aqui do lado de fora não tinha mais perigo, e tudo isso, gente, um pouco é do que já vem em você, já vem de fábrica, como eu falo, então é o seu temperamento, são as suas constituições, os traços que ficaram mais firmados em você a respeito daquilo que você viveu desde o útero, e um pouco também dos seus estímulos do lado de fora. Então, eu tinha uma situação que não era nem um pouco favorável. O meu ambiente familiar não era favorável para que eu me desenvolvesse ali uma criança tranquila, feliz, alegre, só sendo criança. Eu sentia que tinha perigo do lado de fora, que eu precisava me defender do lado de fora, de alguma forma. Então, com isso, eu fui criando lá a minha couraça, né? Eu fui montando a minha armadura e eu passei muito tempo da minha vida assim, tida como a chata mesmo, a brava, aquela que qualquer coisa que você vem falar, pá, já tem uma palavra de corte ali para você e de posicionamento, sempre tive opinião muito forte e aos poucos eu fui aprendendo que a minha opinião é só a minha opinião e que cada um tem direito da sua. E que o fato do outro não concordar comigo não quer dizer que o outro não seja bom ou que a minha opinião seja certa e tá tudo certo, tá tudo bem. E aí a gente vai amadurecendo, vai aprendendo com a psicanálise também. Quando a psicanálise chegou na minha vida, eu aprendi
muitas coisas. Eu aprendi muito que uma pessoa se apresenta aqui para mim, eu tô vendo só o que ela tá me mostrando. Mas o que tem por trás ali, a partir da página 2, só ela e Deus sabem. Então, muitas coisas acontecem, cada um tá travando as suas batalhas. E com isso eu fui aprendendo. Só que eu tinha a identidade de brava, chata, bocuda, a que fala, a que não sei o quê. E até hoje, gente, hoje eu sinto que eu tenho uma identidade transformada. Que na verdade não é só transformada, mas é reorganizada, né? Deus nos posiciona exatamente da forma como Ele nos criou mesmo. Então eu continuo tendo um temperamento forte, eu continuo sendo uma pessoa determinada, uma pessoa incisiva em alguns momentos, quando eu entendo que é necessário, continuo. Essa é a minha essência, é a minha constituição. Mas eu aprendi que eu não preciso mais me atacar para me defender. Eu não preciso mais falar com agressividade com as pessoas. Eu não preciso mais estar o tempo todo armada, porque não tem perigo aqui do lado de fora. Só que eu aprendi tudo isso e eu tenho um novo movimento disso, mas até hoje acontece, porque, por exemplo, eu era a justiceira, né? Então, se alguém viesse, sei lá, na minha família, aconteceu alguma coisa, alguém veio me contar alguma coisa, algo muito ruim e que ninguém tomou providência sobre aquilo, eu era a que tomava providência. Não, porque imagina que absurdo e não sei o quê. Então, assim, muito do temperamento também. Amém, Keila? Uma semana abençoada para você também. Bom dia. Então, muito do temperamento, muito do traço de caráter bem rígido no sentido de justiça. Então, eu era aquela que, quando tinha alguma questão e que ninguém se posicionava, alguém vinha, lançava para mim e eu ia lá e pá, não, eu resolvo isso daqui. Hoje, gente, de jeito nenhum. Eu falo que hoje eu tenho situações que eu tenho até preguiça. Eu falo, ai, gente, eu tenho preguiça disso aí, eu não vou me meter nisso aí, não. Cada um que se resolva, cada um é responsável por si, né? E quando é situação que eu entendo que é ok, né, existe uma necessidade de que se faça algo ou alguém até me pede para fazer algo, tudo bem, eu faço, mas com outro movimento, com uma outra postura. Porém, como eu era a justiceira, a brava, né, daquele jeito de, não posso ver nada, que tem que falar, coçava, não, eu tenho que falar. Até hoje, em determinadas situações, minha mãe, por exemplo, vem me contar alguma coisa, ela já começa assim, ó. Olha, eu vou te contar, mas olha, eu não quero que você fale nada, eu não quero que você fale nada com ninguém, viu? Não deixe isso pra lá, tá? Ela já me passa um sermão, só que eu tenho hoje maturidade pra ouvir isso, né? Porque no começo, quando eu tava transformando, aí eu ficava brava com quem vinha falar desse jeito comigo, eu falava, caramba, mas vocês sabem, eu não falo mais, eu não quero nem saber, e daí eu brigava com quem tava falando comigo. Hoje, gente, não. Minha mãe começa, eu já falo, tá bom, mãe, tá bom. Eu só falo assim, mãe, eu não sou mais aquela, eu não tô mais naquele lugar. Fique em paz. Me fala, o que você quer falar? Conta, fique em paz, conta na boa. Se você quiser que algo seja feito e eu puder ajudar de alguma forma, ok. Se não, também, você quer só falar, desabafa, fala. Não tem problema. Só que, gente, por que eu tô contando essa história? Porque quando você muda, quando você restabelece uma nova identidade, quando você toma posse daquilo que Deus tem para sua vida, daquela que Deus te criou para ser, é um movimento que não acontece da noite para o dia, é um processo que acontece dentro de você. Você vai se transformando. Só que as pessoas não estão no processo com você. O processo está acontecendo dentro de você e demanda um tempo. E aí a hora que você entende que você está no final desse processo, que você está pronta para assumir a sua nova identidade, então você se apresenta de uma forma diferente, quem está do lado de fora fica sem entender nada. E as pessoas estão acostumadas com você do jeito que você era. Elas não estão acostumadas com essa nova você. E aí, o maior conflito, né, das pessoas com as quais eu faço esse trabalho aí de reorganizar e de encontrar a sua verdadeira identidade ou de assumir, porque tem pessoas que já sabem qual é a sua verdadeira identidade, mas não assumem porque querem agradar o tempo todo, porque não sabem dizer não,
porque precisam fazer de tudo para se sentirem amadas. Mas aí quando a pessoa se coloca nesse processo de assumir, aí ela fala, mas fulano ainda me trata do jeito que era antes, e fulano não acredita em mim, e fulano não sei o que. Eu falo, calma, você teve o seu processo, você teve um caminhar até aqui, até essa nova constituição. Então agora dê tempo para que as pessoas também tenham o processo delas. As pessoas também vão olhar para você de uma forma diferente e te encontrar ali no meio daquele processo. Então, o que eu quero deixar hoje para você? Deus, ele tem algo de muito maravilhoso para você e que não tá lá no passado, onde você estava vivendo do jeito que estava, fosse bom ou ruim, passou. Não está no futuro, porque o futuro a gente nem sabe quando vai chegar, se vai chegar e como vai chegar. Está no hoje, no aqui e agora. E aqui e agora, o poder de se transformar e de se tornar a melhor versão que você puder ser, está nas suas mãos. O poder é seu. É você quem se posiciona e faz de você o melhor que você puder. Então, o que a gente aprende aqui com esse capítulo? Deus transforma, Deus muda o nome de Abraão de Abrão para Abraão. E logo lá na frente ele também muda. Olha, lá no versículo 16 ele fala, quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai, comece a chamá-la de Sara. Eu a abençoarei. Isso mesmo, darei um filho a você por meio dela. Abraão lançou-se ao chão com o rosto em terra, mas também riu pensando, como um homem de 100 anos de idade vai ter um filho? E Sara conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? E aí, recompondo-se, Abraão deu uma resposta para Deus de acordo com o entendimento dele, né? Lembra que ele tinha um filho com a serva dele, Agar, o Ismael, do capítulo anterior? Aí ele, achando que ele não tinha entendido direito o que Deus tinha dito, né? Ele fala assim, tudo bem, Senhor. Faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Porque Deus falou para ele que ele teria muitos descendentes, então ele pensou, eu com 100 anos, Sara com 90, a gente passou uma vida sem ter filho. Não é isso, né? Eu tô entendendo errado. E aí Deus retrucou. Não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa, Sara, terá um bebê, um menino. Chame-o de Isaque. Vou fazer uma aliança com ele também e com seus descendentes, uma aliança que não terá fim. Gente, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, reafirma com eles uma aliança que já tinha sido feita antes. E hoje eu quero terminar esse nosso momento de terapia pela palavra com uma pergunta. O que Deus já te entregou a respeito de você, da sua vida, da sua identidade, que você ainda não se conectou com isso? Que você ainda fala, falou, tá bom, fica assim então. Dá um joinha para Deus e segue a vida, achando que de repente você não tá entendendo direito ou que ele não tem poder suficiente para transformar aquilo que você quer que ele transforme. Existem coisas aí dentro de você, na sua identidade, no mais íntimo do seu comportamento, sentimento, pensamento, que você ainda não conseguiu vencer? Submeta ao único que pode fazer isso por você. Existem coisas aí que te incomodam, existem escolhas que você fez e das quais você se arrepende, que te assombram até hoje, decisões, comportamentos mesmo. Eu, por muito tempo, ficava com vergonha das coisas que eu fiz na adolescência, porque eu fiz algumas escolhas erradas. Eu tive uma adolescência muito conturbada, gente, muito conturbada. E quando alguém tocava nesses assuntos, meu Deus, eu queria um buraco para me enfiar, porque eu não queria saber, eu não queria ouvir. E não que eu tenha feito coisas de muito horripilantes. Eu bebia, eu aprontava, né? Coisas de adolescente, e ainda mais de adolescente rebeldezinha que eu era.
Só que para mim, o julgamento sobre mim era tão grande, era tão intenso, que eu falava não, 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 não. Um dia, conversando com a minha irmã, a Aldrinha, ela falou assim para mim, a gente tava por mensagem, ela falou assim para mim, irmã, eu tenho tanto orgulho de você, eu me espelho tanto em você, e isso já faz bastante tempo, né? Mas aí ouvindo aquilo, gente, aquele nosso antigo eu, ele sempre quer tomar espaço do nosso novo eu. Imediatamente na minha mente veio assim, nossa, né? Nossa, mas eu não tive na idade que a minha irmã está, eu não tive uma vida legal. Eu não fazia boas escolhas, né? Como que ela se espelha em mim? Né? Poxa, ao invés de eu receber aquilo com amor, com gratidão, eu fiquei me julgando. Mas na mesma hora eu me corrigi, eu falei, pera lá, naquela idade que eu tinha, eu realmente não fazia boas escolhas, mas hoje eu faço escolhas maravilhosas, porque eu sou guiada por Deus, e mesmo que eu não faça em algum momento, eu sou humana, sou passível de erro, e Ele tá aqui para me direcionar e para me socorrer, se eu precisar. E outra, eu tenho também o autoconhecimento, eu tenho o meu amadurecimento, o tanto que eu mergulho dentro de mim para me conhecer, para me reposicionar diante da vida. Então, eu quero terminar hoje essa sessão, tô achando que a gente está em sessão de terapia, gente. Eu quero terminar hoje essa live, essa terapia pela palavra, perguntando para você o que é que acontece aí dentro de você, que ainda não está de acordo com a sua nova versão, com a versão que você quer apresentar para o mundo, com quem você quer ser e que te assombra, te incomoda, te amedronta. O que tem dentro de você que ainda esfrega na sua cara os seus erros antigos, aquele posicionamento do qual você não se orgulha? Isso está no passado, isso acabou, isso passou. É hoje, é a partir de agora, é daqui para frente, é de hoje para frente. E é isso que eu quero deixar para você. Olhe para o que está por vir a partir do hoje. É para isso que você tem que olhar e é assim que você tem que se posicionar. Se posicionar de forma que o seu amanhã seja melhor do que o ontem que de repente te envergonha e te assombra. Você tem condição de fazer coisas melhores por você. Você tem condição de fazer escolhas melhores. Você tem condição de delimitar os seus espaços e não deixar que pessoas que queiram te usar, te abandonar, que não te valorizem, não deixar que essas pessoas invadam o seu espaço. E quando eu digo pessoas, eu estou dizendo de qualquer tipo de relacionamento. Então você tem condição de fazer por você o que de melhor pode acontecer a partir de hoje. Então eu quero deixar hoje para você essa reflexão e amanhã a gente continua esse papo. A sua identidade está firmada naquele que a criou. Se você não sabe qual é a sua identidade ainda, você não sabe qual é ela, então você precisa mergulhar para dentro de você, buscar entendimento, buscar autoconhecimento e buscar conhecimento do alto. Os dois, de mãos dadas, juntos, para levar você para o próximo nível, para levar você para o lugar onde Deus te quer, e não esse lugar de prisão e de julgamento que você está hoje. Combinado? Espero que essa palavra tenha encontrado aí um lugar muito especial no seu coração e que ela frutifique e que isso traga para você bons ares, boas novas, bons recomeços. Tá legal? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é quem nos diz quem somos. O mundo tá aqui para dizer para nós coisas horríveis a nosso respeito, para colocar sobre nós o peso do jugo, para colocar sobre nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Mas nós estamos nos posicionando, porque nós estamos aqui empenhadas a nos conhecermos e a fazermos escolhas melhores para que a gente caminhe para o centro da Tua vontade, de posse de quem nós somos e não de quem as pessoas dizem que somos. Porque quem nós somos está firmado no Senhor. É o Senhor quem derrama em nós a nossa identidade. E é ela que nós queremos alcançar.
Esse é o nosso pedido para essa manhã. Deus, eu deixei aqui uma pergunta. Sonde o coração de cada uma dessas queridas que estão aqui. Traga para elas a resposta dessa pergunta que eu deixei. O que incomoda? O que assombra? O que não permite que elas sejam a melhor versão delas, aquela que o Senhor criou para que elas sejam? Traga essa resposta para elas, Pai, e traga direcionamento para os nossos dias. Nós agora dedicamos a nossa manhã, consagramos a nossa semana, todos os nossos momentos ao Senhor. Nos guia, Pai, nos guarda, derrama sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, meninas? Essa é a mensagem de hoje. Então, para pensar. E amanhã, se você tiver alguma coisa para contribuir aqui com a gente a respeito do que você pensou, traz. Vamos começar a fazer uma troca aqui. Uma troca bem legal de crescimento juntas. Tá bom? Amém. A Ritoca falando que assim seja. Amém, Ritoca. Um beijo para vocês, meninas. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.